Olá pessoal, esse vídeo é a segunda parte do tutorial do plugin do Bubble chamado Zeno Connector. Com ele, o consumo de WUs do Bubble fica próximo de zero, mesmo com a aplicação em produção. Desde que comecei a desenvolver dessa forma para clientes, temos várias aplicações rodando sem nenhum tipo de problema. No vídeo anterior, eu mostrei como faz um fluxo de autenticação com login e sign-up, como mostrar se o usuário está ou não logado, como puxar dados de um registro específico no banco de dados e trazer para o front-end todos os dados sobre aquele registro, mesmo que estejam em tabelas diferentes, mas relacionados por um ID lá no Zeno. Se você não me conhece, meu nome é Luiz, sou desenvolvedor no Code e tenho uma agência chamada Build Pro, que é o mesmo nome do canal. Aqui eu falo sobre como criar negócios online usando tecnologias no Code. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já dá um like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá para frente do computador? E para começar, eu quero vir aqui na aba Logs, né, para a gente ver a quantidade de WUs que a gente consumiu para fazer a primeira parte desse tutorial. Foram 45, sendo que 97% veio do carregamento de página e apenas 2% veio do carregamento de dados. Então, dessa forma, usando o front-end do Bubble e o back-end do Zeno, e usando esse plugin para conectar os dois, a gente vê que o carregamento de dados é praticamente irrisório. E o que a gente consome mesmo é o carregamento de página. Então, como o primeiro plano aqui pago do Bubble Starter tem 175 mil WUs, então dificilmente a tua aplicação vai consumir mais que isso com o carregamento de página, né? Então a gente consegue ter uma noção, primeiro, de custo, previsibilidade do custo e a economia que você pode ter fazendo dessa forma, né? À medida que você for construindo, você vai conseguir ver isso com seus próprios olhos, né? Mas isso só é possível porque, deixa eu logar aqui e mostrar o que a gente fez na primeira parte do vídeo, só é possível porque as chamadas estão sendo feitas client-side ou pelo navegador. E isso exige alguns cuidados extras de segurança, né? Então, uma coisa que eu não comentei muito no vídeo é essa parte de auth token, o token que você recebe ao fazer o login, né? Então, a gente fez o login, a gente está puxando esses dados aqui, Sarah Connor, e-mail, inclusive aqui tá, deixa eu ir lá no Sarah Connor, alterar aqui, a gente vê que está puxando lá do Zeno, né? Então, as minhas chamadas, elas são todas fechadas. O que quer dizer uma chamada fechada? Aqui a gente vê esse cadeadinho aqui. Que você precisa enviar esse token que você recebe no momento do login toda vez que você fizer uma requisição para o back-end do Zeno. E como a gente fazia isso, né? Antes do plugin, a gente vinha aqui no plugins, criava uma chamada nova, no API Connector, né? Chamava aqui de login Zeno, vinha aqui no default, login, copiava o URL, colocava aqui e mandava os parâmetros, né? E-mail, senha, fazia esse login, recebia esse token, armazenava no local storage do dispositivo através de um plugin ou por JavaScript, e toda vez que você fazia uma requisição para executar uma ação lá no Zeno, você precisava enviar esse token. Hoje, com o plugin, a gente não precisa mais fazer isso, porque o login ele se encarrega de fazer isso tudo para você. Se você olhar aqui, que a gente fez o login agora, né? E aqui, se você for lá na ferramenta desenvolvedor e clicar em Application, Zeno Connector Plugin, aqui Local Storage, você vai ver que ele armazenou o usuário, está logado True, esse Auth Token. Então, se eu vier aqui e modificar esse texto aqui, e puxar lá do Auth Token que a gente fez no primeiro vídeo, Zeno Auth Token, e você vai ver aqui que ele está puxando desse Local Storage. E é muito importante porque, assim como eu vi aqui a ferramenta do desenvolvedor, o que está salvo no Local Storage, o usuário também pode ter acesso a essa URL aqui, ó, se não tiver fechada. Por exemplo, assim, esse aqui é um Public Endpoint, essa URL não está fechada. Por quê? Porque é login, ele não vai estar logado ainda, né? Ele vai fazer essa chamada para receber um login, então ele precisa ter as credenciais para ter acesso a esse back-end. Mas naqueles que a gente utilizou lá, estão todos fechados, né? Esse aqui você vai precisar fazer, porque esse é uma das camadas de segurança que o Zeno trabalha. Existem outras formas de ter uma segurança ainda mais rígida aqui dentro do workflow, mas esse é um assunto mais para outro vídeo, né? Para a grande maioria dos casos, essa autenticação aqui já atende. E outra coisa que esse token faz é já enviar lá para o Zeno qual é o usuário logado. Na primeira parte do vídeo, a gente não mandou nenhum parâmetro. Por exemplo, para puxar os dados do usuário, eu não mandei o ID lá pelo front-end, não tem nenhum input aqui. Eu usei essa função aqui, get record from user, né? Que é puxar o registro do usuário. A gente clica aqui e fala, tá, qual é o usuário?
do ID. Mas qual ID? Que você está puxando aqui, autenticação ID. No momento que você envia esse ID, ele já sabe que esse ID corresponde daquele usuário. Nesse vídeo, a gente vai aprender como envia parâmetros, porque a gente vai trabalhar agora com uma lista de cidades e a gente vai filtrar por as cidades que a gente quer. Vamos lá para o Bubble, então. Aqui a gente vai na página Zeno Query. Aqui tem uma tabela onde a gente vai puxar lá cidades e estados do banco de dados do Zeno, todas as cidades e estados do Brasil. A gente vai começar colocando um elemento chamado Zeno Query aqui. Esses Zeno Query vão ter esses parâmetros aqui. Data Type, que a gente vai criar ali depois, Endpoint. Esse Endpoint a gente vai simplesmente ver aqui, ó, nesse API Group que a gente está utilizando, cidades. Né? Então, basicamente isso aqui, Endpoint, a gente tira aqui User e colocar cidades. Esse Load Data é o seguinte, quando você carrega a página, ele já faz a chamada de API automaticamente e já puxa esses dados. Então, normalmente a gente deixa aqui No, porque a gente vai criar uma lógica para ele não fazer essa chamada no carregamento da página, somente quando a gente quer, mas no nosso caso aqui a gente coloca yes porque a gente quer no carregamento da página, né? E um outro parâmetro que a gente tem aqui é Auto Refresh Data. O que é Auto Refresh Data? Quando você troca aqui de tab, né, e você volta, ele faz esse refresh, ele recarrega automaticamente. Isso aqui é interessante. E outra coisa que a gente vai colocar aqui é Group URL. Esse grupo URL, essa URL base do grupo de API. Então a gente vai copiar aqui e vai colar aqui. E aqui no Data Type, a gente vai criar uma chamada virtual de API que a gente não vai inicializar, da mesma forma que a gente fez no primeiro vídeo. Então a gente vai clicar aqui no API Documentation, a gente vai ver a documentação do Swagger, vai ver um exemplo de saída, né? Então tá aqui, ó, Get Cidades, que a gente puxou esse endpoint aqui. Vamos pegar esse exemplo de saída aqui, copiar. A gente volta lá no Bubble, a gente vai no plugin, no API Connector, e vai criar aqui, ó, cidades, né? Cidades. E aqui a gente vai manualmente colocar a resposta da API. A gente vai colar esse aqui que a gente copiou aqui do Swagger, vai salvar, e como eu falei no primeiro vídeo, ID sempre número, senão vai dar erro. Created at date, e aqui o resto é texto. Beleza, então a gente já tem como se fosse um custom state. A gente não consegue colocar os campos exatamente como a gente quer, então aqui a gente consegue fazer isso, né? E a gente voltando lá, então data type é o que a gente acabou de criar, cidade. Então agora a gente vai vir aqui na tabela, onde tem um grupo repetidor chamado cidades, e qual que é o tipo de conteúdo? É uma cidade. E agora a fonte de dados, né? De onde vai puxar? Zeno Query A dados, ok. E agora nos elementos filhos a gente vai puxar aqui desse mesmo tipo, cidade, a gente vai puxar assim, do grupo pai, cidade, estado, mesma coisa, grupo pai, estado. Okay. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Primeiro a gente vai aqui dizendo query, né? A gente não atualizou essa parte aqui. E aqui carregou os dados lá, né? Uma coisa que eu coloquei aqui é pra gente contar, vamos contar aqui, quantas cidades tem lá no nosso banco de dados. Zeno Query A Data Count. Vou dar um update. Olha só, ele carregou 5.570 cidades em praticamente um segundo, menos que um segundo. Então tá tudo carregado, pessoal. Se você der um scroll aqui, ó, ele não vai carregar coisas, tá tudo carregado já. Então ele puxa assim milhares de dados em quartos de segundo, é muito rápido mesmo. Outra coisa que eu coloquei é esse elemento aqui para recarregar esses dados. Uma das ações que a gente tem lá no workflow, deixa eu clicar aqui, Add Workflow. A gente tem várias ações, à medida que a gente vai colocando aqueles elementos na tela, a gente começa a ter ações de elemento aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, Refresh Data for Zeno Get. Esse Get aqui é para puxar um registro, né? No nosso caso aqui a gente está puxando o usuário lá, a empresa do usuário. E tem Refresh Data para o Zeno Query, que é o que a gente acabou de colocar lá. Então, só colocando isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer um sort ali, porque a gente vai adicionar uma cidade lá no final da tabela, né? Então, deixa eu fazer um sort aqui. Onde é que tá aqui? Data, sort. E colocar assim, ó. Created at e descendente, sim. Porque a gente quer os primeiros, aqueles que foram criados por último. E aqui tá mostrando Xambioá,
Tocantins foram aqueles que foram criados por último, né? Eu puxei isso aqui para uma API, né? Então ele puxou muito provavelmente por ordem alfabética, tanto que isso aqui, o estado com T, cidade com X, provavelmente deve ser a última. A gente vai lá no nosso banco de dados, cidades, e vamos adicionar mais uma cidade, que vai se chamar Bubble do Norte e Zeno do Sul. E vamos ver lá se ele vai dar o refresh. Bubble do Norte, Zeno do Sul. E agora a gente vai filtrar para as cidades que a gente quer, né? Eu coloquei um input e um botão de busca aqui, né? Para a gente digitar aqui e filtrar essas cidades. Mas para isso eu vim aqui, vamos mostrar o endpoint que eu criei, chamado buscar cidades, né? Ó, eu tenho um input aqui, que é esse input que a gente vai enviar aqui os nossos parâmetros, né? Aqui eu estou usando um query all records, ou seja, está buscando todos os registros da cidade e vai estar criando aqui, ó, por query customizada, né? Então, por filtro customizado. Qual que é o filtro? Que esse banco de dados de cidade inclui esse input. Por que eu não estou colocando igual? Porque daí senão teria que ser exatamente a mesma cidade, o mesmo texto correspondente àquela cidade. Inclui, quer dizer que ele vai estar dentro da cidade. O texto que colocar vai estar dentro da cidade, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui e vai colocar um outro elemento, que é Zeno Query B. Até deixa eu jogar para baixo isso aqui. Make last. Esse aqui também. Zeno Query B. Mesma coisa, né? A gente vai pegar e ver qual é o endpoint. Esse endpoint aqui é buscar cidades. A gente vai aqui, buscar cidades. Ótimo. Load data, aí que tá. Aqui a gente vai colocar não. Por quê? Porque se ele carregar a página e já fazer a chamada, como não tem nada no input, vai dar erro, né? Então eu vou colocar não e vou colocar um condicional para só fazer essa chamada quando tiver esse input preenchido, quando a gente quiser realmente fazer aquele filtro, né? E o URL de grupo, a gente vai aqui, vai voltar e vai ver esse aqui, que é o mesmo que a gente já fez outra vez. E o data type, na verdade, o tipo de dados aqui, se a gente vê na documentation do Swagger, cidades tem essa saída aqui e o busca cidades vai ter a mesma saída, porque está procurando os mesmos campos lá no banco de dados. Então a gente não precisa criar um novo, a gente pode simplesmente buscar cidades, porque isso que a gente fez aqui no API Connector, ele está retornando o JSON que volta lá do Zeno em campos. Como os campos são os mesmos, eu posso aproveitar o mesmo tipo de dados, ok? E uma outra coisa que eu vou fazer aqui é uma lógica para reaproveitar essa tabela, para não ter que criar uma tabela nova e ficar escondendo caso há um filtro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabela, vou criar um custom state chamado filtrado. E um booleano, né? Que de padrão vai ser não. E a gente vai criar um workflow para quando clicar esse botão, ele vai modificar de filtrado para sim. Então a gente vai set state da tabela filtrado sim. Então quando a gente clica aquele botão, a gente está dizendo que está filtrado, né? Então a gente vai lá agora na tabela e vai colocar uma condicional para mostrar assim, quando está filtrado, a gente muda a fonte de dados. E qual é a fonte de dados? É o Zeno Query B, que é os dados filtrados lá do... que é o dados que a gente... E qual é a fonte de dados? É o Zeno Query B, que é o endpoint lá que a gente está utilizando lá no que a gente está utilizando lá no Zeno para filtrar essas cidades. Ok, agora que a gente criou essa ação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lá no Zeno Query B, aqui como a gente colocou load data no, então no carregamento da página ele não carrega os dados, eu preciso colocar uma condicional para ele carregar os dados. Lá na ação eu consigo fazer o refresh, mas nos condicionais eu consigo fazer com que ele carregue os dados quando eu quero. Então eu vou sempre criar um custom state para mostrar para o elemento que está na hora de carregar os dados. Então quando tabela filtrado é sim, agora está na hora de carregar os dados. Nesse momento aqui. E fazendo isso, para reaproveitar a tabela, a gente vai lá na tabela de cidades, e quando tabela filtrado for yes, aí eu mudo fonte de dados para Zeno Query B dados, né?
tem uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci. Esqueci de colocar os parâmetros, porque eu preciso colocar esse input aqui para mandar dados que vai receber nesse input aqui. Então, esse input aqui é chamado busca. Então, como é que eu vou mandar? Esse parâmetro aqui, até na documentação, ele precisa ser um JSON válido, contendo os parâmetros que o endpoint espera receber. Então, você vai colocar aqui em formato JSON, entre aspas, né, busca, e aqui, entre aspas de novo, porque se trata de um texto, o input busca valor. Ok. Então, resumindo, né, quando o usuário clica nesse botão buscar, ele vai mudar um custom state que está nessa tabela aqui, chamado filtrado, que padrão ele fica no, ele vai ficar yes. Quando ele ficar yes, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai carregar esses dados e depois ele vai mudar a fonte de dados da tabela. Então vamos ver lá como ficou. Opa, aqui, Paulo, vamos ver. Paulo Jacinto, enfim, é meio rápido também. Sei lá, colocar norte. Então, todas as cidades que tem norte no nome. E é assim que a gente manda parâmetros lá para o endpoint do Zeno. E agora nós vamos para o Zeno Action. E antes de começar a ensinar aqui sobre o Zeno Action, eu vou dizer o seguinte: se esse vídeo tiver mais de 100 likes, eu coloco o link desse editor do Bubble para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, não esqueça de dar o like aí, que quando chegar a 100 eu coloco lá o link para vocês. No Zeno Action, a gente vai aprender a criar, editar e deletar uma cidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um elemento de Zeno Action na tela. Vamos colocar lá por último. E aqui, quais são os tipos de dados? Eu vou utilizar a cidade, que são os mesmos campos, né? Qual é o grupo URL? Aquele mesmo que a gente está usando lá. E é só isso que a gente precisa colocar na parte do elemento. Agora a gente vai criar um workflow. Vamos criar um workflow aqui para esse botão cidade, que aqui você vai criar. Então você vai fazer uma chamada aqui, você vem aqui na ações de elemento, trigger a Zeno Action. Vai fazer uma chamada tipo post. O endpoint aqui é cidades. Opa, aqui eu fiz o get, é post cidades, é o mesmo. Aqui, cidades. Eu preciso colocar quais são os parâmetros, né? Aqui a gente pode fazer igual usando query, fazer um formato JSON e de colocar aqui cidade. Aqui é um texto, então precisa estar entre aspas aqui. Então colocar assim, cidade, o input valor. Aqui a gente pode fazer dessa forma, né? Como a gente também pode simplesmente apagar isso aqui e colocar manualmente. Até na documentação está assim, ó, se você está desconfortável com JSON, você pode mandar os parâmetros daqui. A não ser que você esteja mandando objetos, né? Lista dentro de lista, que você pode customizar aqui. Mas se você está mandando de forma simples, aqui fica muito mais fácil. Cidade, estado, a gente coloca lá que a cidade é o input, aquele input cidade, estado é um input estado. Depois que a gente cria uma ação, a gente apaga os inputs, né? Aqui tem uma situação, porque aqui é uma chamada de API, aqui é uma ação do Bubble, então essas duas ações aqui, elas não vão acontecer de forma síncrona, né? Então pode ser que apague os inputs antes de fazer a chamada de API, que pode dar erro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma pausa aqui, que não é uma das boas práticas, né? A gente normalmente não faz isso para ações, mas como a ação é só apagar os inputs, não tem problema. Então daqui a 2 segundos ele apaga o input e dá tempo de fazer a chamada de API. E agora a gente quer que carregue a tabela automaticamente. No momento que a gente adiciona essa nova cidade, ele aparece na tabela. Então tem um trigger aqui que é o seguinte: elementos, quando o Zeno Action retorna uma resposta, ou seja, que dá certo, aqui tem a outra aqui o Zeno Action dá um erro. Se dá erro, ele pode ter uma ação aqui. Se ele retorna uma resposta, quer dizer que ele deu certo. Quando ele retorna uma resposta, a gente faz um refresh data Zeno Query, como a gente viu antes lá. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo essa ação. Quando essa funcionar, porque simplesmente se eu colocar aqui para fazer um refresh de uma Zeno Query, o que vai acontecer? Nós temos o mesmo problema do input aqui, porque eu não tenho garantia que isso aqui vai acontecer em ordem. Então, às vezes pode dar isso aqui antes de dar isso aqui, então simplesmente não vai funcionar para a gente. Então, ainda bem que tem essa parte aqui, que quando retornar uma resposta, aí sim a gente faz o carregamento da tabela. Vamos dar um refresh aqui. Vamos colocar aqui como nova cidade, novo estado. Aqui.
Já fez, criou e carregou, né? Então é o seguinte, se eu quiser mudar essa nova cidade aqui, o novo estado, o que eu preciso fazer? Aqui no endpoint, aqui no post, que a gente tem aqui cidades para criar uma nova, e a gente vê que tem um post igual àquela ação que a gente fez lá, ó, post. Aqui a única diferença é que aqui você vai mandar um parâmetro, depois da barra, a ID. Então eu vou colocar aqui a barra e depois o ID. Vou fazer isso aqui. Mas como esse ID aqui é dinâmico, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu posso vir aqui na tabela e colocar... Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui na tabela mesmo, pode ser em qualquer lugar, que é o ID, que é um número. Então, quando eu clicar aqui nessa linha, eu vou mandar aqui o ID, que está na tabela, vou mandar o ID, que é o current cidade, ID, daquela lista lá. Tá? Então, vou inclusive fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para a gente identificar, e colocar aqui no input, colocar aqui no placeholder, o ID daquela cidade lá. ID. Vamos lá ver. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar o ID daquela cidade. Então, a gente quer atualizar essa cidade aqui, dessa nova cidade. Então, o ID é 5.577. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui no workflow e vai mandar esse parâmetro aqui depois da barra. Aqui, tabela, ID. Simplesmente isso. Vamos dar um refresh. Então a gente vai colocar aqui cidade editada, estado editado. Aqui, ficou. E se você quiser deletar, é o seguinte, quando você criar uma tabela nova, aqui no default vai ser criado os CRUDs, né? Ó, quando eu criei a tabela user, já criou todos os CRUDs. Aqui eu fiz manual justamente para mostrar para você. Tem o get, o post, vou criar um endpoint novo, CRUD cidades, delete. Então o que eu faço lá? Eu vou aqui e troco o método para delete, né? Então vou fazer o seguinte, quando eu clicar aqui na cidade editada, ele vai deletar essa cidade. Ó, cliquei aqui, mandei esse input lá, que é o input que eu estou colocando aqui, ó, no endpoint dinâmico, e quando eu clicar aqui, ele simplesmente vai acontecer o quê? Vai deletar. E é isso. E agora, como você já sabe como economizar as WUs, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo. E agora você pode usar já esse formato nos seus projetos para ter uma previsibilidade de custo, de performance, enfim, aproveitar tudo que o Zeno e o Bubble têm para oferecer. E eu vou deixar alguns vídeos para você continuar o seu aprendizado aqui de Zeno e Bubble. E até o próximo vídeo.